Nós iniciamos com com a carta do louco, já fizemos o arcano 01, que é o mago, e hoje a gente vai falar da sacerdotisa. Tem esses slides e tudo que a gente já falou, quem quiser, posso até passar depois aí, só me mandem um WhatsApp, porque eu esqueço de mandar isso, quem me fala somente no chat. Conforme feito anteriormente, na definição, eu trago, tento trazer uma definição da sacerdotisa. Buscando de várias informações, eu consegui definir, que sacerdotisa seria uma mulher consagrada ao culto de uma divindade, ou que exerce funções de sacerdócio, que também pode significar levar com muito devotamento, levar muito a sério uma função. Ela é intermediária do homem com o divino, intérprete do divino. E essa carta também, a sacerdotisa, ela é chamada de papisa, está sendo feminina de papa, líder do clero, ou até suma sacerdotisa, que seria grande sacerdotisa. No estudo anterior, a carta O Mago, comentei bastante do princípio hermético da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O Cadu Carvalho, a gente estudou isso no início do ano. Aqui no baralho de Marcélia, que é esta carta, é a primeira lâmina que se apresenta com uma figura de uma mulher, um aspecto feminino. Tanto a carta Louco quanto a carta Mago, ele se mostrou com figuras masculinas, e a sacerdotisa é a primeira do aspecto feminino. Isso faz a gente me lembrar, do princípio hermético do gênero, que o gênero está em tudo tem o seu masculino, o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Lembro a todos, que gênero, nesse caso, não se trata de cisgênero, transgêneros ou outro tipo de gênero. Não quer dizer também identidade homem, mulher. Trata-se de uma nomenclatura para aspectos de existência dual, que são capazes de juntos produzir uma terceira coisa. O aspecto masculino inicia, imputa uma ideia, e o aspecto feminino faz essa ideia crescer e se desenvolver até que nela nasça e siga o seu caminhar, que essa ideia nasça e siga seu caminhar. Com isso pode o aspecto masculino da pessoa A, por exemplo, colocar uma ideia no feminino da pessoa B, fazendo com que a pessoa B desenvolva a ideia como se fosse sua. O mesmo pode ser interpretado nessa mudança de gênero nas figuras das cartas do tarô, sendo o 01, arcano 01, masculino, e o 02, feminino. O mago iniciou o procedimento, a ideia, a busca pelo desconhecido, e a sacerdotisa desenvolve essa busca, esses conhecimentos. Mulheres têm tanta importância quanto os homens, E isso é retratado nessa carta. A sacerdotisa, ela está segurando um livro, o que aparenta mostrar ser detentora de um conhecimento. E por estar escrito, pode ser passado para aqueles que forem capazes de entender, aqueles que sabem ler. O livro não está oculto, ou ele está sendo protegido, o que indica que não é necessário uma aprovação da sacerdotisa para lê-lo. Basta que tenha o conhecimento prévio para o entendimento. Ela não julgará que for em busca do conhecimento. Os méritos, a capacidade de quem chegar até ela serão os fatores determinantes. O maior dos mistérios pode estar revelado em um livro, mas se eu não sou capaz de lê-lo, não adianta de nada. Ela está sentada como se estivesse esperando, aguardando aquele que poderá ter esses conhecimentos, ou guardando a entrada dos mistérios, ou ainda esperando ser ativada, ser requisitar para fazer crescer e amadurecer a vontade do outro. No dorso da sacerdotisa, vocês podem ver que tem uma cruz. Ela tem essa cruz indicativa com um vínculo com o divino, sendo o exemplo do cristianismo. O fato da cruz estar caída pode indicar uma variação ou algo diferente do comum, visto que essa carta é chamada também de papisa, neste baralho e em outros baralhos, Como o Papa é um ser masculino e líder do clero cristão católico, e nessa época era a soberania religiosa, o autor resolveu chamar a detetora do conhecimento não revelado, a que está oculta dos olhos das pessoas comuns, de papisa.
Eu percebi uns desenhos, esse desenho mais ou menos aqui, que me chamou muito a atenção para essa simbologia da cruz. Parece uma runa esse desenho, essa marcação. Esse desenho, esse X, né, que também parece uma runa, ele é o X, e como a runa, ele é chamado de Geboia, nos Geboios. E a letra em latim desta runa corresponde à nossa letra G. Então, essa papisa se revelou a mim, né? Estaria com um G no peito, o equivalente a um G no peito. Isso pode não fazer muito sentido, né, em questões históricas, porque o G do esquadro e compasso foi adicionado depois. Mas, como eu disse no início, né, dessas interpretações, de como se você revelar a mim, para qualquer um de vocês será diferente, eu faço a sucessão da detetora dos mistérios ser a nossa própria ordem. Esses mistérios só são revelados para aqueles capazes de compreendê-los e na medida do nível de compreensão. É plenamente possível também que essa cruz seja a cruz de Santo André, que é aquela letra, é uma cruz em formato de X, que André não quis ser crucificado da mesma forma que Cristo por não se achar digno, e aí a cruz dele foi nesse formato de X. X também é a primeira letra da palavra Cristo em grego. De qualquer forma, é uma indicação do divino. Ela está coroada, né, com a coroa de 3 níveis. Não sei se vocês veem meu mouse, mas essa coroa, que pode representar os 3 reinos nos quais ela é a protetora do conhecimento, ou do entendimento, né? Conhecimento ou entendimento. Seria esse reino material, seria esse reino mental, espiritual, que pode ser identificado nessa mesma ordem devido ao tamanho dos níveis. Sendo o material mais próximo de nós, esse que está mais largo, encostado para a cabeça. Então, eu estava falando da cruz, identificaria esses 3 reinos, né? Material, o mental e o espiritual, que pode ser identificado nessa ordem pelo tamanho, né? O material mais próximo da cabeça dela, com maior abundância, é o primeiro nível. O nível intermediário seria o mental, que percebemos com menor intensidade. O material está nos rodeando o tempo todo, apesar que o mental está sempre presente. Mas às vezes não, por muitas vezes, nós não reparamos tudo aquilo que pensamos. E o que menos conseguimos perceber é o espiritual, sendo o último nível que está acima de todos. O que lembra também um princípio hermético da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Como a matéria é o nível de vibração menos energético, por isso mais baixo, né? Quanto mais aumentamos a vibração, maior a quantidade de energia e maior alto nível. Por isso o espiritual é um nível de energia maior e com menos percepção, porque nós estamos ainda presos à matéria. Pode também indicar a tríade superior da Sefirot, da árvore da vida, né? Keter, que é a coroa, Rokhmah, foi associado com sabedoria, e Binah, que foi associado com entendimento, sendo Rokhmah a ação, a ideia, e por isso o lado masculino, e Binah, a compreensão, a ideia desenvolvida, né? A ideia madura, sendo por isso um lado feminino. Um detalhe que achei importante é o fato da coroa estar ultrapassando os limites da figura. Somente 2 cartas do Barô de Marselha apresentam alguma parte do desenho saindo das margens, passando dos limites. Quando se coloca desenhado algo e este passa os limites estabelecidos, é para indicar um movimento, ou que aquela representação vai mais além do que está tentando demonstrar. Ela é maior. E justamente a coroa mostra ser maior que a limitação que a lâmina tenta, entre aspas, né, tenta impor. Uma dica do autor dos desenhos deste símbolo, né, ou a própria sacerdotisa, está além da compreensão ou visão atual. Seria uma dica. Existe muito mais a oferecer, o que faz sentido, pois a Sefira da coroa, a coisa acima da Sefira da coroa, existem coisas que devemos descobrir. O infinito fica maior quanto mais nos aproximamos dele. Atrás da papisa, podemos perceber com um certo grau de esforço, né, nessa figura, que existem colunas de cada lado. Entre essas 2 colunas, existe uma cortina que está ocultando algo.
Assim, a sacerdotisa, né, parece ser a guardião do que está oculto por este véu. Nossa ordem, né, costumamos dizer que começamos a retirar o véu de Ísis, a deusa viúva, o véu das ilusões, como uma maneira de dizer que iniciou a enxergar a verdade ou a realidade sem anteparos que a distorcem. O pouco que era possível ver, né, deixará de ser sombras projetadas na cortina e se revelarão como realmente são, juntamente com muito mais coisas que nem sombra projetavam. É possível que a capacidade de interpretar o que está no livro seja um teste, né, um pré-requisito para poder acessar o restante. A segunda imagem é a sacerdotisa do baralho de Waite, ou White, não sei a pronúncia correta. Uma figura feminina sentada, podendo ser interpretada pelas mesmas razões da carta do baralho de Marcélia. E percebemos claramente que ela está sentada numa pedra polida. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas aqui perto da coluna B. Sendo aquilo que mais se diferencia é o livro, né? Nesta representação, o livro não está aberto e está começando a ser exposto, revelado ou está sendo escondido, né? Depende do... Neste baralho, o autor fez questão dos personagens retratados estarem olhando para o observador. Tanto o mago quanto a sacerdotisa estão assim, de frente para o observador. Então, estas representações são uma conversa direta com aquele que olha. O aparente movimento do livro feito pela sacerdotisa, né, indica um princípio de revelação do que antes estava oculto, pois você chegou até aqui. Ou uma ocultação, porque você ainda não pode saber. O nome Torá, escrito no livro, é um indício, né, que se você sabe o significado, é bem provável que você começou a desvendar, ou seja, tirar o véu. Existe também uma mensagem por trás do nome do livro. Por que ocultar a Torá? É um livro de fácil acesso, não sei se era de fácil acesso à época do baralho, mas hoje é fácil acesso. A mensagem seria a junção de ocultar, o estudo do que está oculto na Torá é a Cabala. No livro está escrito Torá, e ela está meio que ocultando esse livro. E se você juntar ocultar com a Torá, você teria a Cabala, que é o estudo que está oculto na Torá. Então, o que essa sacerdotisa teria em seu colo, né, é um teste, né, para ter acesso ao que será revelado, né? Você precisava conhecer um pouco da Cabala, né? A coroa dessa sacerdotisa lembra muito o símbolo contido na cabeça da deusa Ísis, ou antigamente Hathor, que pode ter virado o símbolo para Ísis também, egípcia. Representada, na maioria das vezes, como os chifres de uma vaca sob um disco luminoso. Às vezes é representado com as pontas de uma lua crescente sob um disco luminoso. A vaca é um animal sagrado na Índia, por exemplo, e também para os egípcios, que representava a própria Mãe Terra, né? Era o símbolo da própria Ísis. E esta representação também lembra, né, uma representação de uma Maria do catolicismo. É uma representação de uma deusa egípcia com uma representação católica segurando um livro judeus com chifres de vaca e um disco solar. Talvez a pluralidade de visões seja, né, o correto caminho, ou essa aceitação de aspectos seja o caminho para revelar o que está oculto. No peito desta sacerdotisa encontramos a cruz grega, a cruz que é igual em todas as suas proporções, o que indica o equilíbrio. Geralmente, o traço horizontal indica a matéria e o traço vertical indica a ascensão ao divino, o caminhar espiritual. Nessa cruz, ambos os caminhos devem estar em equilíbrio. Já na cruz tradicional, o lado espiritual deve ser priorizado. Ele encontra com o material um pouco mais acima, né? Em ambos os casos, é necessário vencer a matéria para continuar a evolução espiritual. Atrás das colunas e da cortina, ou seja, atrás do que está oculto, do que está sendo protegido pela sacerdotisa, apresenta-se uma paisagem, uma planície ou água,
pode ser um mar, um lago, o que pode indicar vastidão, imensidão do que ainda está por vir. A água também é um símbolo que sempre foi associado ao feminino, assim como a lua. Essa paisagem está protegida por uma cortina, que também simboliza o véu. Na cortina tem os desenhos que lembram fartura, abundância e uma pinha. O símbolo é encontrado em diversos lugares, a pinha, né? É comum, mas que tem a ver com a epífise, a glândula pineal no cérebro, que tem seu formato lembrando uma pinha, considerado o centro da alma e o elo de ligação com o espiritual, né? A pineal. O que pode indicar que esta cortina, essa divisão é entre o reino material e o reino espiritual. É super fácil para nós identificarmos as colunas B e J que ficavam em frente ao Templo de Salomão. Exatamente as nossas colunas B e J. Isso reforça mais a ideia de que a nossa ordem seria a própria sacerdotisa. Isso, ideia Railton. Que a nossa ordem, a sacerdotisa, mantém os segredos ocultos daqueles que não são dignos. E eu aproveitar aqui agora só para ler uma passagem de uns livros para vocês. No livro A Santíssima Trinofia do Conde de Saint-Germain, está escrito assim: o tempo para o 12º e último passo na iniciação está próximo. A coroa, que antes estava no céu, agora sobre o elmo do iniciado. Isis salta no ar, erguendo consigo o novo mestre. Eliphas Levi, no livro A Chave dos Grandes Mistérios: ninguém ergue, sem arriscar a própria vida, o véu da grande Isis. Helena Blavatsky, no livro Isis sem véu, no prefácio: reverentemente adentramos em espírito o templo de Isis, para levantar o véu da que foi e será em Saís. Saís é uma cidade. Para olhar através da cortina rasgada do Santo Sanctorum em Jerusalém. Santo Sanctorum é o local mais sagrado do Templo de Salomão e do Tabernáculo, onde somente o sumo sacerdote pode entrar. Onde ele entrava para falar diretamente com o seu Deus. Essa carta também é chamada de Suma Sacerdotisa. Então você tem essas imagens aqui, não sei se vocês veem o meu mouse, mas essa primeira imagem que eu estou tentando circular com o mouse, onde escrito lá, seria uma associação com o átrio, gente, né? Essa outra imagem do meio seria uma associação com o nosso Oriente, né? Onde tem incenso, altar de incensos, ou de oferendas, candelabro de 7 luzes, e onde os sacerdotes podiam chegar. Aqui tem uma cortina em cima dessa escada, separando o Santo dos Santos, o Santo Sanctorum, do resto do templo, do local santo. E só quem poderia entrar aqui era o sumo sacerdote. Essa carta também é conhecida como Suma Sacerdotisa, ou seja, ela teria essa autoridade para entrar aqui. Aqui do lado de fora, o Templo de Salomão, onde você tem o mar de bronze, a pia de sacrifícios, as colunas, jequins, boais, e o templo por dentro. E quando ela era, no tabernáculo, isso era quase móvel, né? Montado com cortinas de madeira, mas a separação continua sendo essa cortina. Vai separar o Santo dos Santos, né? Do local santo. As colunas em branco e preto podem representar dualidade. Esse arcano, né, da sacerdotisa ou papisa, o seu de número 2, tem alguns baralhos, o preto e o branco, ele é sempre representado como dualidade também. Mas é qualquer dualidade, tá? Pode ser dualidade de masculino e feminino, bem e mal, vida e morte, o que você necessitar ver naquele momento. Uma citação muito interessante, na própria Bíblia, por exemplo, durante a crucificação, está escrito em Mateus, capítulo 27, 50 a 51 versículos. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo
se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Lembra-se do que foi dito quando eu li os textos de Eliphas Levi e da Helena Blavatsky. Eliphas Levi: ninguém ergue, sem arriscar a própria vida, o véu da grande Isis. E de Helena Blavatsky: adentramos em espírito o templo de Isis para levantar o véu. Então vocês já conseguem perceber que isso aí é uma separação entre o mundo material e o que não é material. A terceira carta é a carta do baralho de papas, uma figura feminina egípcia, assim como a maioria das imagens, né, desse baralho, desse tarô, são figuras egípcias. Ela tem uma cruz cristã, que é uma cruz mais comum, né, em seu peito, o que pode novamente indicar a referência à Virgem Maria dos católicos, além do fato desta carta ter o nome de Papisa. Essa é a cruz, né, que está no peito dela, que forma um cubo, ou que veio do cubo. Se você abrir o cubo, você tem esse formato de cruz. Pode indicar também o vínculo com a tridimensionalidade. A matéria em si também ela está sentada, como se guardasse a entrada entre colunas, com pergaminhos ou tábuas no colo. Nessas, não podemos ver o que está escrito, que pode ser um indicativo, né, de que o conhecimento que serviria de acesso ao culto deve ser escrito por você. Tá? Essa imagem está com um véu em seus olhos, o que pode ser além da referência da coroa de Ísis, né? O fato de Ísis ser a mãe viúva. Para quem não sabe, Ísis era casada com Osíris. E este Osíris, né, foi morto por Sete e esquartejado, tendo seus restos espalhados, né, pelo Egito. Ísis conseguiu reunir as partes do corpo de Osíris, menos o falo, trazendo de volta à vida por um instante, e conseguiu ter um filho com Osíris, sem sexo. E esse menino é chamado de Horus. Ísis tornou-se assim a mãe virgem, morto, né? Ficou no outro mundo, no espiritual, e Horus acaba tornando-se faraó. Ísis detinha conhecimentos, né? Ela era a deusa da sabedoria, a criadora da vida e detentora de poderes mágicos. Ela é a deusa lunar, né? Muito provavelmente por causa da coincidência do ciclo menstrual de 28 dias e o ciclo lunar de 28 dias. O véu que está diante de seus olhos pode indicar essa viuvez. Como Isis está com o véu em seus olhos, não é possível ver o que esteja escrito, sendo necessário removê-lo antes de conseguir decifrar as tábuas. Isso é só uma interpretação, mais uma. Novamente, nessa carta, o autor nos apresenta, né, as colunas com a cortina, separando o conhecido do oculto. Em algumas versões dessa carta, do baralho de papos, encontrei as colunas representadas como sendo feitas de bronze, e o piso em branco e preto, como um pavimento mosaico. Eu prefiro esta versão que está sendo apresentada em tela, pois a dualidade do branco e preto foi inserida nas cores das colunas, assim colocando menos símbolos na lâmina e dando mais camadas, né, aos símbolos que são exibidos. Nós temos a letra VET, ou BET, do hebraico, que Eliphas Levi, no livro Dogma e Ritual de Alta Magia, colocou entre a coluna Keter, a coroa, e Binah, o conhecimento, entendimento, né? Aqui à direita, você tem a árvore da vida, né? Como eu já apresentei outras vezes, com os caminhos que Eliphas Levi colocou cada carta. O mago, que a gente discutiu, está aqui, entre Keter e Altimar, e a sacerdotisa vem para entre Keter e Binah, que é o que o autor do baralho Papos está indicando. Quando ele coloca essa letra Bet, ele está dizendo, olha, faça minhas interpretações, leia o que eu estou dizendo, baseado em Eliphas Levi. A letra também tem o significado de casa, ela representa o conceito de moradia, morada de Deus neste mundo,
planeta, o planeta seria a Lua, né? E ela também simboliza a sabedoria. Eu prefiro o caminho de Eliphas Levi. Acho que combina melhor com as cartas. A quarta carta faz parte de um baralho chamado Carbônico. Nele também é representado uma mulher, também o simbolismo do princípio do gênero. No lugar de possuir uma coroa, ela utiliza uma tiara em forma de lua ou chifres, e o disco solar está ao redor da sua cabeça, como nas representações de santos ou de pessoas que atingiram a iluminação. Esse disco colocado em volta da cabeça indica esse nível, né, atingido. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 34, versículo 29, a gente tem escrito assim: E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. No versículos 33 e 34, né? Ele continua: Assim, acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Bom, já dá para entender que esse véu, que tanto se fala, essa cortina, também representada nas cartas, é uma separação entre os mundos, que está no material e o que está além do material. Seguindo com essa carta aqui, diferente das outras cartas, a sacerdotisa ela não está sentada como guardiã de algo. Este personagem está em pé, como que saindo das águas, uma Iemanjá, por que não? Não, né? Talvez o segundo movimento da criação, né? Pois o espírito pairava sobre as águas. No budismo, por exemplo, diz que sentado em cada flor de lótus existe um Buda. A flor de lótus tem suas raízes na lama das paixões, cresce, né? Passando pelas águas das ilusões do mundo e floresce sobre essas águas para a luz. Então, talvez esse movimento que esteja retratado seja isso, né? Ela saindo dessa água das ilusões, alcançando uma iluminação. Ela traz suas vestes transparentes, diferente dos outros baralhos, né? Onde o corpo feminino está coberto, e que mostra uma aceitação maior das características do corpo. Reforça, talvez, a sexualidade, pois o sagrado feminino é muitas vezes associado à sexualidade e à vida. As vestes, né? Elas também podem estar passando a sensação de estarem molhadas por sair das águas, né? Ela não traz um livro, mas um tipo de recipiente onde pode conter algum elixir, e que, pelo movimento de sair da carta, pode ser entregue ao observador. Como a gente viu lá na carta do mago, né? O elixir, o líquido que simboliza algo, deve ser internalizado. Para trás isso, esse elixir consigo entregar, possivelmente, a quem está olhando a carta. Que assim como no baralho de Marcélia, o movimento que ela está fazendo de ultrapassar os limites, de não ter limitações, pode estar atingindo ao observador. O pé, por exemplo, dela está em cima desse Ouroboros. Conforme a gente falou também lá no Mago, né, que apareceu também o Ouroboros, que significa ciclo sem fim, evolução contínua de si mesmo, né? E por ela estar saindo da carta e pisando, parando, ela pode estar parando ou freando esse movimento, o que reforça a ideia da iluminação, em especial em comparativo com o Sansara, já que ela estaria saindo do ciclo de ilusões que nos faz nascer e morrer. Ela se libertou, no caso, ela se iluminou. Olha o halo brilhando em torno da cabeça dessa sacerdotisa. A lua é um símbolo associado, né, desde tempos antigos ao feminino, está aí presente no céu, mesclada com o yin e yang da dualidade, né? Reforçando a ideia de oposto, do número 2, e acrescenta a harmonia entre eles. E a falta, né, obviamente, de totalidade dos polos. Que qualquer dualidade você vai ver que sempre tem um marco do outro presente. As colunas aqui são parte do corpo, né, do Ouroboros. Pode, né, retratar essa existência como cíclica, dual, e ao estarmos, né, entre as colunas, podemos dar passos para esse ciclo e avançar, realmente avançar. Eu já vi retratado as colunas B e J
como sendo os pilares da árvore da vida, né? E nessa representação, né, o Santo dos Santos, ele é sempre representado como a região entre as sefirotes Keter, Roquemar e Binah. É como se traçássemos uma linha embaixo dessas três, e aqui em cima fosse o Santo dos Santos, e aqui embaixo fosse o mundo separado. Isso faz sentido, tá? Porque no caminho feito por Crowley, que é esse aqui da esquerda, ele colocou a grande sacerdotisa aqui no meio. Então, se você vier do mundo e for subindo, para você chegar no Santo dos Santos, você teria que passar pela grande sacerdotisa. É um dos caminhos para você chegar. Esse baralho carbônico, ele é muito ligado às ideias do Crowley, enquanto o de Papos e algumas vezes os outros são mais ligados à ideia de Eliphas Levi, né? Voltando lá para a carta, deixa eu voltar aqui. Nas outras cartas do carbônico, o autor fez questão de colocar as letras em hebraico para indicar qual caminho da árvore da vida a carta pertencia. Partindo da construção que esse baralho segue sempre a formação dos caminhos do Crowley, deveria ter a letra Gimel, que significa camelo, tá? E que em latim é nosso G, e em grego é um esquadro. Em fenício, essa letra desenhada no corpo da coluna, né, da serpente, é o representante de Gimel. Gimel seria uma evolução. Ele em fenício seria essa letra, mas na versão que está aqui embaixo, que se transforma no Gimel do hebraico, que acaba se transformando num esquadro em grego, que vira nosso G. Só que na carta ele fez questão de colocar ela invertida, como se tivesse um efeito de um espelho, como se tivesse espelhado essa carta. Quando você faz esse espelhamento, né, você percebe o Gimel na forma correta, fenícia. Eu só não consegui entender o porquê de fazer esse reflexo. Por que não colocar logo a imagem com a informação sem utilizar esse artifício do espelhamento? Falhei. Se alguém tiver alguma teoria, depois me diz aí depois. E quando nós fazemos a inversão, a mão que passa a segurar o pote, né, seria a mão direita. E aí o que acontece? Seria a mão direita, né, que está segurando. Então esse pote estaria sendo entregue com a mão, fazendo um gesto de saudação que Eliphas Levi colocou no seu livro, como sendo um gesto da sacerdotisa, que seria aquela a saudação mesmo que a gente acabou comentando na reunião anterior do Mago. Mas se esse autor ele segue a ideia de Crowley, por que colocar a simbologia de Levi, né? Até Levi pede para ter uma tiara, e ele colocou uma tiara aqui. Pode ser uma representação de dualidade, até na própria interpretação. A verdade pode estar na dualidade em observar dois pontos de vista. Outra dica, né, é as cores preto e branco das colunas. Elas originalmente estão em posições invertidas quando comparado com as outras cartas. O preto sempre é na coluna da esquerda, de quem olha, e o branco na coluna da direita. Quando você faz a inversão para poder ler o Gimel, eles vão para a posição correta. Também quando você faz a inversão, a figura passa a sair da carta com o pé esquerdo, não mais com o pé direito. Se você sai com o pé esquerdo, você está saindo com o lado do coração, você está indo com o lado da emoção. Você pisando com o direito, você está saindo com o lado da razão. Dificilmente, né, você consegue sair com a razão dessa situação. Mas ficou uma dúvida também na minha cabeça de por que ele fazer tanta questão de enfatizar essa letra em fenício. Esse Gimel, será que talvez ele esteja tentando dizer que Maria, Ísis e alguma deusa fenícia sejam representações da mesma coisa, da mesma deusa, do mesmo ser, da mesma verdade? Pesquisando um pouquinho sobre isso, né, encontrei a deusa Astarte, que é uma deusa fenícia da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Ela era muito adorada na cidade de Tiro. Os pesquisadores, né, sobre esse assunto, sobre o sagrado feminino, fazem associações com deuses de outras localidades e eras, como na Suméria Antiga, né, tem a Inanna, que é deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade, sempre sendo chamada de a Virgem, a deusa Virgem, e também da guerra.
com o tempo muda seu nome, né? Muda para Star, também na Suméria. Dizem que os gregos apenas pegaram essa deusa, os estudiosos, no caso, e trocaram esse nome para Afrodite. Que os anglo-saxões estão falando da mesma deusa com o nome de Sotre ou Estera, e que os egípcios, né, estão falando da mesma deusa com o nome de Isis. Então, talvez essa inversão queira nos dizer que Inanna, Ista, Astarte, Ostera, Isis, Afrodite e a Maria são o mesmo ser, a mesma deusa, apenas mudando de roupagem conforme a cultura e a necessidade do povo, né, e do momento.